Eita é um viciado em, digamos, conteúdos online, que não quer namorada nenhuma porque simplesmente não acredita no amor. Mas tudo isso muda quando a garota mais popular da escola o chantageia pra ser o namorado falso dela. Ele topa o esquema justamente pra encontrar uma brecha e virar o jogo. Mas antes de qualquer coisa, a única garota que existia na vida do nosso herói era Tiwa, sua amiga de infância. Tão lisinha e sem curvas que, sinceramente, dava pra confundir com um menino. Num belo dia após o jantar, Tiwa toca no assunto da aluna nova que tá arrasando na turma de Eita e pergunta se ele tem algum interesse nela. Mas Eita deixa bem claro que o único foco dele são os estudos, o que no fundo enche Tiwa de satisfação. No dia seguinte, na escola, Eita bate papo com seu amigo quando Masuzu, a garota mais cobiçada da turma, faz sua entrada triunfal e prende o olhar de todo mundo, exceto o dele, que ignora a existência dela com a mesma facilidade com que seu pai ignora a sua. Aí, o professor anuncia a famosa mudança de lugares, e Eita, parabéns, vai pra um banco no fundão. Pra surpresa dele, Masuzu vem sentar exatamente ao lado dele, fazendo os meninos xingarem internamente de inveja. Só que durante as aulas todas, Eita não dá nenhuma migalha de atenção à deusa da turma, o que desperta a curiosidade dela. Nos dias seguintes, os meninos continuam mirando Eita com olhares que matam, porque ele senta pertinho de uma obra de arte e prefere olhar pro livro. Alguns chegam até a implorar pra ele tentar a sorte, mas ele bate na mesma tecla. É anti-amor, fim de papo. Até que num dia comum, Masuzu se levanta, caminha até ele e pergunta, do nada, se podem ir pra casa juntos. Eita entra em pânico na hora, porque a única garota que pede sua companhia é aquele pop-up irritante que aparece em sites suspeitos. Ele exige saber o que ela quer. Aí Masuzu, sem cerimônia e na frente da turma inteira, anuncia que gosta dele e quer que ele... Bem, fica subentendido o que ela diz. Quando as declarações dela começam a ficar bem específicas, Eita não tem mais saída e aceita. Momentos depois, os dois saem de mãos dadas e os alunos quase torcem o pescoço pra ver. Só que, fora do campo de visão da escola, Eita corta o teatro e exige uma explicação. Masuzu solta um sorriso sinistro e resolve ser honesta. Ela lamenta que, em apenas 2 meses na escola, já recebeu 58 declarações de perdedores que provavelmente ficam acordados de madrugada assistindo recap de anime. Quando Eita pergunta por que ela não namorada algum gato de verdade, Masuzu revela que, assim como ele, não acredita no amor e não quer nem saber dessa coisa. Eita percebe que ela só está fingindo gostar dele para que os meninos achem que ela está comprometida e o deixem em paz, mas se recusa a entrar nessa roubada. De repente, Masuzu saca o diário de Eita e ele entra em parafuso, porque aquele caderno é a coisa mais sombria da vida dele. Ele tenta arrancar da mão dela, mas ela já foi na frente e fez cópia de cada página, ameaçando vazar tudo acidentalmente caso ele não coopere. Eita cai de joelhos. Sem saída, concorda em ser o namorado falso de Masuzu e seguem os dois juntos pra casa. Lá dentro ele já sabe. O problema maior ainda está por vir, porque há uma garota ainda mais louca do que essa aí. No caminho de volta, Tiwa os alcança de mãos dadas e grita tão alto que assusta até Masuzu, que pergunta pra Eita quem é aquele cogumelo berrador. Tiwa se apresenta como a ride or die dele e pergunta, séria, por que ele arrumou uma namorada sem a autorização dela? Antes de Eita achar as palavras, Masuzu pergunta por que a permissão de Tiwa seria necessária e ela explica que sabe de tudo sobre ele, inclusive dos segredos mais vergonhosos. Ouvindo isso, Masuzu anuncia que vai namorar ele sim, e as duas saem, deixando Tiwa sentindo uma facada no peito. Mais tarde, Eita flagra Tiwa, extravasando a raiva num inimigo invisível e avisa que isso faz mal pra saúde. Ela diz que só está impedida de competir em lutas, mas que vai arrumar um namorado incrível logo logo. No dia seguinte, Kaoru, amigo de Eita, comenta que ele foi do time anti-amor direto pra namorar a garota mais quente da escola e avisa que Tiwa tá em modo caos desde de manhã. Aconselha Eita a resolver as coisas com ela antes de seguir em frente. Mais tarde, enquanto Eita e Masuzu voltam pra casa, ele tenta tocar no assunto, mas ela corta antes mesmo de ele abrir a boca. Já sabe que ele ia perguntar se podia contar a Tiwa que o relacionamento é fachada. Ela aponta que ele se sente responsável pelo comportamento estranho de Tiwa, mas quando ele garante que Tiwa vai guardar segredo, Masuzu recusa, dizendo que vai estragar a atuação. Depois disso, Eita revela que o grande objetivo de Tiwa é ficar popular. Masuzu pergunta se ela está apaixonada por alguém. Ele diz que não. Então ela pede para ele marcar um encontro com Tiwa no dia seguinte. Eita arrasta Tiwa até a sala do clube, onde Masuzu tenta convencê-la a entrar, já que ela está tendo dificuldade de ficar popular entre os meninos. Tiwa pergunta por que isso seria problema de Masuzu, e ela revela que tem os garotos da escola enrolados no dedo. Enquanto Tiwa se espanta, Masuzu explica que sua popularidade vem de um caderno. E é aí que ela saca o diário de Eita. Enquanto ele tenta arrancar, Tiwa o segura pelo colarinho. Masuzu diz que o caderno está lotado de memórias sobre o primeiro amor dela, e que é o manual sagrado da sedução.
Vendo o interesse de Chiwa crescer, Masuzu acrescenta que o clube realiza experimentos para ajudar as pessoas a realizarem o último desejo desse primeiro amor antes de ele misteriosamente sumir na loja de conveniência. Ela suplica que Chiwa entre, dizendo que, se não entrar, só ela e Eita vão fazer parte. Na hora, Chiwa pula na oferta. Quando Eita tenta alertá-la, ela briga com ele por querer ficar sozinho com Masuzu. Eita aponta que precisam de autorização para fundar um clube, mas Masuzu já tratou de convencer a orientadora do antigo clube do chá a patrocinar o novo. Lá no clube, Masuzu sugere que Chiwa escolha um cara para conquistar. Eita pergunta se ela tem alguém na escola que a interessa. Depois de um tempo, Chiwa diz que gosta de Sakata, o gostoso do time de basquete que as meninas não largam. Masuzu acha arriscado a princípio, mas muda de ideia ao lembrar que o irmão de Sakata está na turma dela, o que facilitaria o acesso. Quando Eita aponta que Chiwa não parece muito animada, Masuzu aproveita e pega o caderno para ler uma anotação constrangedora sobre violão. Ouvir aquilo faz Eita encolher, mas Masuzu termina e conclui que meninos que tocam violão fazem isso para ficar populares. Chiwa lembra que não sabe tocar, mas Masuzu entrega uma guitarra e diz que ela só precisa carregá-la pela escola, agindo como uma musicista ninja. Quando Chiwa admite que não conhece música ocidental nenhuma, Masuzu manda ela pegar um nome aleatório no Spotify e fingir que é fã desde o berço. Com isso resolvido, partem para refinar o plano de sedução. No dia seguinte, enquanto os olhos de Eita ficam na porta que nem câmera de segurança, Chiwa aparece com o estojo de guitarra e acena. Umas meninas se aproximam para perguntar se ela toca em banda, e Chiwa diz que faz uns shows na estação às vezes. Intrigadas, perguntam sobre seu estilo musical, mas quando a resposta não ressoa em ninguém, ela começa a defender sua banda imaginária com uma confiança desconcertante, enquanto Masuzu finge estar nos próprios pensamentos. As meninas pedem para ver a guitarra, mas Chiwa recusa. No meio da pressão aparece o irmão de Sakata, dizendo que Sakata é fanático por guitarra e que os dois se dariam bem, e pede para ela tocar alguma coisa. Chiwa entra em modo de loucura acelerada e faz uma performance com o estojo fechado mesmo. Depois que ela foge da cena, Eita vê Masuzu tentando segurar o riso e sente uma dó danada da amiga. Mais tarde, no clube, encontram Chiwa esperando. Eita a repreende por balançar o estojo sem pensar na saúde. Enquanto ela pede desculpa, Masuzu se esconde atrás da porta igual a um criminoso confesso e comenta que Chiwa conseguiu deixar uma impressão. Eita aponta que ela vai virar meme pelos motivos errados. Masuzu rebate que o caminho para namorar começa por fazer alguém se interessar por você. Chiwa então pergunta o que despertou o interesse de Masuzu em Eita. E ela explica que ele viu seu segredinho vitorioso e ela teve que se entregar, deixando Eita em pânico total enquanto tenta se defender. Aí, enquanto Eita está de joelhos com a bochecha grávida, Masuzu tenta ensinar Chiwa técnicas de sedução mais ousadas, mas Chiwa diz que não tem interesse. Então Masuzu tenta fritar o cérebro de Eita com cenas que envolvem sua saia, e Chiwa, furiosa, sai do quarto. Eita pergunta se ela enlouqueceu de vez. Masuzu diz que Chiwa tem Eita na palma da mão e pergunta por que ele fica tanto tempo com ela. Ele responde que são amigos de infância e vizinhos. Quando Masuzu diz que achava que Chiwa ia sair do clube depois da cena em sala, Eita explica que Chiwa não pode sair até atingir seu objetivo. Ele narra como ela era a estrela do time de Kendo, mas sofreu um acidente e não pode mais competir. Agora que encontrou algo novo para canalizar a energia, ela não consegue desistir. Então Masuzu diz que entende porque ele continua amigo de Chiwa, e lembra que ele agora é namorado dela. Surpreso, Eita diz que é falso, mas ela o manda ignorar outras garotas quando estiver com ela. No dia seguinte, no clube, Masuzu sugere que lutem contra algo para ficarem populares. Quando Chiwa pergunta o que ela quer dizer, Masuzu saca de novo o caderno e começa a torturar Eita lendo mais uma entrada constrangedora sobre imaginações da infância. Depois de comentarem brevemente sobre as fantasias juvenis, Masuzu decide escrever um roteiro para eles encenarem e anuncia que Chiwa e Eita vão ser os atores. Chiwa pergunta se isso vai deixá-la popular, e Masuzu garante que sim, pois o manual dela nunca erra. Alguns dias depois, Chiwa irrompe na sala e representa a cena do roteiro. Enquanto todo mundo se pergunta se ela perdeu um parafuso, Eita entra no jogo também, atuando junto diante da turma inteira. Quando o show termina e Chiwa foge, os colegas explodem em aplausos elogiando a performance. Um menino pergunta o título do teaser e se eles vão continuar num palco em algum lugar. Enquanto a galera clama por mais, Masuzu sente um aperto no peito. Sua obra-prima acabou virando um teaser promocional. Mais tarde, no clube, ela anuncia que é hora de Chiwa atirar no alvo, Sakata, já que os pontos de amor dele devem ter subido depois da atuação. Eita sugere cautela, dizendo que uma simples performance não faz milagre como um... Bem, vocês entendem. Quando Masuzu concorda e tenta pensar em algo diferente, Chiwa decide ir na abordagem clássica. Depois da escola, Eita pergunta a Chiwa na lanchonete se ela realmente quer confessar para Sakata, e ela confirma com segurança. Ele lhe deseja boa sorte e promete uma festa se der certo. No dia seguinte, Chiwa deixa uma carta no armário de calçado de Sakata e espera no telhado da escola, com Eita e Masuzu observando de longe.
Sakata aparece em breve e diz que ela é fofa. Depois de comentar sobre o violão e a atuação, diz que ela é o seu tipo e sugere que saiam para ver um filme juntos. No caminho de volta para casa, Masuzu se gaba de que a vitória de Chiwa é a vitória do clube e que o manual de sedução dela não tem erro. Chiwa concorda, dizendo que as anotações do caderno são incríveis. Eita pergunta por que ela acha isso. Ela explica que é legal como o escritor acreditava na imaginação sem medo. Depois, Masuzu avisa a Chiwa que a batalha começa no dia do encontro. Chiwa agradece, mas Masuzu percebe que ela não parece animada e a questiona sobre isso. Chiwa força um sorriso. À noite, Eita convida Chiwa para jantar e a leva à mesa cheia dos pratos favoritos dela, dizendo que estão comemorando a conquista. Chiwa, que mal esboça a alegria, pergunta por que estão comemorando. Eita diz que toda garota vai invejá-la e todo menino vai querer a atenção dela. Quando Eita acrescenta que as outras garotas podem até morder de raiva, ele de repente vê a expressão no rosto de Chiwa e trava. Chiwa pergunta se ele está bem em vê-la namorar outra pessoa. Ele responde que foi para isso que ela entrou no clube e que o esforço dela finalmente valeu. Chiwa de repente desanda a chorar e diz que se arrepende de ser amiga de infância dele. Ouvindo isso, Eita a coloca na posição de irmã mais nova, e ela o lembra que é mais velha que ele. Ele tenta enxugar as lágrimas dela, mas Chiwa bate sua mão e sai correndo. Naquela noite, Eita se recorda do dia em que Chiwa voltou das cirurgias e foi visitá-lo. Ela tinha revelado que conseguiria andar de novo após tirar o gesso. Mas quando ele disse que ela voltaria ao Kendo, ela revelou que o médico proibiu qualquer coisa que exigisse esforço. Eita disse que aquele médico era um charlatão, mas Chiwa defendeu que era o melhor da cidade. Depois ela perguntou o que ele pretendia fazer da vida. Ele explicou que os pais se traíram e o abandonaram sem mais nem menos. Chiwa perguntou seus planos, e ele revelou que tinha uma tia que talvez pudesse cuidar dele, mas sem garantias. Como nenhum outro parente quis saber dele, disse que viveria sozinho. Chiwa perguntou se ele ia embora, e ele disse que não, dando a ela um alívio enorme. Depois disso, ele se ofereceu para cozinhar, mas a tentativa virou um desastre culinário de proporções épicas. Quando Chiwa deu sua opinião honesta, ele disse que poderia dar um susto no Gordon Ramsay se empenhasse. Momentos depois, Chiwa disse que ia encontrar outra coisa que amasse, já que o Kendo estava fora do alcance. Perguntou quais eram os hobbies de Eita, mas ele disse que não tinha nenhum, como se tivesse cochilado na hora em que distribuíram talentos. Depois acrescentou que, se fosse mais inteligente, se tornaria médico para consertar o quadril dela. De repente, isso ativou as comportas do choro dela, e ele perguntou por que ela estava chorando. Ela o culpou por comovê-la. Então, Eita decidiu na hora. Vai se tornar médico só para curar o quadril dela. Na manhã seguinte, Eita acorda irritado com Chiwa e percebe que está atrasado. Sai voando para a estação, onde tromba com Masuzu e leva um susto. Ele pergunta se ela foi conferir como está o encontro de Chiwa, mas Masuzu diz que está lá apenas como presidente do clube, para ver Chiwa fechar o acordo com o gato dela. Eita aponta que só vão observar de longe e que vai para a biblioteca depois. Masuzu concorda, mas agarra seu braço. Ele lembra que não está de plantão de namorado falso. Masuzu diz que não existe folga e o cala com um toque estratégico nos canhões dela. Enquanto Chiwa espera, Eita comenta o look bonito dela, e Masuzu revela que foi ela quem escolheu a roupa, o que surpreende Eita, que descobre que ela ainda tem um lado bom. Chiwa espera uma eternidade sem nenhuma mensagem de Sakata, quando o idiota aparece com o bando e começa a zoar dela. Tinha uma aposta de que ela ficaria esperando mesmo que chovesse enxofre do céu. Enquanto Eita e Masuzu observam Sakata e os amigos destruindo Chiwa com palavras, Masuzu revela que Sakata é uma bandeira vermelha ambulante que troca de menina como quem muda o papel de parede do celular. Com raiva, Eita percebe que Masuzu já sabia disso e tenta ir salvar Chiwa, mas ela o segura dizendo que não é problema deles. Pra piorar, Masuzu acrescenta que Chiwa pode até ficar com o coração de pedra por causa disso, assim como eles. Eita pergunta se o clube foi só uma piada pra ela. Masuzu aponta que ele mesmo sabe que o clube foi construído em cima de mentiras e admite que é o caos em forma humana, mas Eita percebe que ela está só querendo fazer o papel da vilã. Ele a agarra e diz que mesmo que os dois sejam tóxicos, não podem forçar os outros a carregar os mesmos bagageiros que eles. Quando Eita vira pra ir, Masuzu o segura e pede que ele não a deixe sozinha, mas Eita manda ela ver. Rapidinho, ele corre até a cena se sentindo o máximo, tenta um soco cinematográfico, mas eles simplesmente dão espaço, destruindo qualquer ilusão de heroísmo. Sakata pergunta de qual hospício ele escapou, e Eita se apresenta como amigo de infância de Chiwa. Quando Sakata pergunta o que ele quer, Eita começa a dramatizar suas fantasias de super-herói enquanto todo mundo assiste. Depois de um tempo, Sakata e os amigos vão embora, mas Eita vai atrás e derruba Sakata no chão, exigindo um pedido de desculpas. O amigo de Sakata aplica um chute certeiro nele, mas ele não recua. Sakata se levanta e pisa em cima de Eita, que continua exigindo o pedido. Sakata lembra que ele não está em posição de exigir nada, e os amigos se reúnem para ensaiar um treino de pisoteio no pobre rapaz.
Mesmo assim, Eita morde a perna de Sakata e se levanta, determinado a não parecer covarde diante de Chiwa. Sakata desfere socos enquanto diz que ele é um lixo. Chiwa, por sua vez, grita chamando os valentões de horríveis. Ouvindo isso, um deles se aproxima dela para calar sua boca. Mas uma vara cai aos pés de Chiwa. Ela pega e nocauteia o cara. Um segundo vem correndo, e enquanto os dois tentam atacá-la ao mesmo tempo, os dois vão pro chão do jeito errado. Sakata, decepcionado com os amigos, tenta mostrar como se faz, e é devidamente espancado. Depois da surra, Chiwa pede desculpas a Sakata e revela que nunca sentiu nada por ele de verdade. Acrescenta que só fez isso pra cutucar Eita, e sugere que todos esqueçam que isso aconteceu. Depois, ela vai até Eita e zoa o nariz sangrando dele. Logo em seguida, comenta que ele brigou com tudo e não cedeu porque ela estava vendo. Bem quando Eita vai negar, o nariz sangra demais e ele cai desmaiado, enquanto Masuzu sai caminhando discretamente. No dia seguinte, Eita aparece em sala com o rosto parecendo campo de batalha. Kaoru comenta que ele virou uma lenda por humilhar os ancestrelos na estação, e menciona que Masuzu não foi à escola, provavelmente porque ficou chateada com ele ter sido espancado por outra garota. Eita nega tudo e se lembra do aviso dela: nem olhar para outras garotas enquanto estiver com ela. Depois da escola, enquanto Eita tenta achar a casa de Masuzu com um mapa desenhado à mão, ela brota do nada e o assusta com os canhões dela. Eita se recupera e agradece por ter ajudado Chiwa no dia anterior. Masuzu diz que é o que qualquer namorada faria. Logo depois, ela vira e beija Eita. Depois pergunta se ele nunca beijou Chiwa. Eita entra em parafuso e diz que nunca. Então Masuzu reivindica o primeiro beijo dele e pergunta o que ele achou. Eita, preocupado, pergunta se ela está bem, sabendo que o primeiro beijo dela foi com um namorado falso. Masuzu diz que estava apenas atuando e manda ele lavar a boca com água com barro. Na manhã seguinte, Eita vai ao banheiro e encontra Chiwa lá, e os dois levam um susto. Ele fecha a porta imediatamente e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela explica que mandou mensagem avisando que o chuveiro dela quebrou e que usaria o dele. Eita pede desculpas por não ter lido, e Chiwa pede que ele compense isso te acompanhando até a escola. Quando Eita concorda e sai, entra na cozinha e se surpreende ao encontrar Masuzu se abaixando. Quando ela o chama de malandro por ficar olhando, ele pergunta o que ela está fazendo ali. Ela diz que planejava servir o café da manhã na cama para ele, e que tinha mandado mensagem. Eita pergunta como ela entrou, e ela diz que achou que ele tinha deixado a porta aberta para ela. Sentindo a atenção dele, Masuzu pergunta se ele gostaria de vê-la de avental e solta a saia no chão. Exatamente nesse momento, Chiwa chama por Eita, querendo o secador. Masuzu pergunta quem é, e Eita diz que é a tia. Masuzu diz que vai se apresentar, mas Eita a para e manda ficar parada. Vai até o banheiro e entrega o secador para Chiwa, que pergunta se ele acha que ela deveria cortar o cabelo. Ele diz que está ótimo assim. Algum tempo depois, Eita encontra uma carta de amor no armário de calçado. Ao abrir, percebe que é anônima. Alguém que diz amá-lo e quer restaurar a antiga conexão que eles tinham. No clube depois, Chiwa nota que Eita está olhando para ela e pergunta se ele está tentando enxergar através da roupa. Ele nega. Chiwa pergunta por Masuzu, se ela morreu ou sumiu. Eita diz que ela tem uns assuntos para resolver. Aliviada, Chiwa diz que sobrou um tempinho só para eles e arrasta a cadeira para perto para se apoiar no ombro de Eita, que pergunta o que ela está aprontando. Chiwa diz que é uma atividade do clube, está praticando o que faria se tivesse um namorado. De repente, Masuzu chega e bate a cabeça de Chiwa na mesa. Eita pula da cadeira dizendo que ela é louca, enquanto Masuzu finge não ver Chiwa e pergunta se ela morreu ou está sumida. Chiwa se levanta aos berros e Masuzu a acusa de tentar seduzir Eita com suas toranjinhas. Chiwa defende que é atividade de clube. Enquanto discutem, Masuzu traz à tona o assunto de monitores que odeiam o clube e sugere que deem um jeito neles. Chiwa sugere que recrutem mais membros, o que surpreende Masuzu, que comenta que é incrível ver o cérebro dela funcionar de vez em quando. Mais tarde, Eita encontra outra carta no armário. Masuzu aparece nesse momento, e ele rapidamente amassa a carta no bolso. Pouco depois, sentados num parque com bebidas na mão, Masuzu pergunta se ele está escondendo algo dela. Surpreso, ele pergunta por quê, e ela o acusa de ter ficado olhando para Chiwa no clube. Ele diz que não é o que ela está pensando, mas Masuzu se inclina para ele e o lembra do aviso. Quando Eita se recusa a falar, ela ameaça ler o caderno na frente de todo mundo. Mas como ninguém pode saber das cartas de amor, Eita manda ela fazer o pior. Nesse momento, Mana, a irmãzinha de Masuzu, aparece e comenta que Eita deve ser o espantalho que Masuzu chama de namorado. Quando Masuzu pergunta por que ela apareceu, Mana revela que o pai a mandou verificar como Masuzu está e que ele parece furioso com ela. Enquanto Mana fala em dar uma força com o pai em troca de um favor, Eita vê Masuzu assustada pela primeira vez e fica intrigado. Mana diz que quer Eita como pagamento pelo favor, e surpreendendo a todos, beija ele. Quando termina, o motorista sugere irem embora. Mana diz para Masuzu pensar bem no pedido. Ao se virar para sair, ela se apresenta formalmente. E é só então que Eita percebe que ela é a irmã de Masuzu. Quando ela vai embora, Eita pergunta para Masuzu por que ela está tremendo. Ela o manda parar com as perguntas, dizendo que há coisas que ela não quer que questionem, assim como com ele.
Mais tarde, durante a aula de natação, Eita pergunta por que Masuzu não está nadando, e ela diz que não gosta de se molhar. Eita tenta puxar conversa para fazer companhia, mas ela de repente se levanta e diz que vai nadar. Todo mundo imediatamente para olhar, e um idiota se afoga de tanto levar susto. Enquanto todos a aplaudem, ela entra na piscina e começa a nadar parada num lugar. Enquanto a galera especula se é uma técnica nova, Masuzu afunda. Momentos depois, Eita tenta acordá-la, mas vê um professor tentando reanimar o idiota que afundou primeiro com boca a boca. Percebendo que precisa fazer algo e com todos assistindo, Eita encosta os lábios nos dela e a traz de volta à vida. Algum tempo depois, Masuzu acorda e encontra Eita ao lado da cama. Se repreende por ter afundado, mas Eita garante que poderia ter acontecido com qualquer um. Masuzu então pede desculpas por ter agido estranha e revela que o beijo de Mana a incomodou muito. Eita diz que ela não precisa mais se preocupar com isso, porque ele sobrescreveu. Quando Masuzu entende o que ele quer dizer, ela cora. Enquanto Eita tenta explicar que o beijo de Mana não significa nada, em outro canto, Chiwa lê os comentários das pessoas sobre o beijo salvador de Eita na piscina e corre para casa debaixo de chuva com o coração partido. No dia seguinte, a mãe de Chiwa aparece na casa de Eita para dizer que a filha está doente e que ela precisa trabalhar. Então Eita garante que vai cuidar dela. Minutos depois, Chiwa acorda e encontra Eita lendo ao lado da cama. Ele pergunta se precisa de algo, e ela pede um banho de esponja. Momentos depois, enquanto Eita a ajuda, Chiwa pede que ele seja gentil e comenta que está feliz, pois já faz um tempo que ele não vinha ao quarto dela. Depois, ela o agradece e resolve terminar o banho sozinha. Nesse momento, Eita acha uns hashes e percebe que parecem familiares. Pergunta pra Chiwa por que ela os guardou. Eram os hashes da primeira vez em que ele cozinhou pra ela. Chiwa explica que a memória vai ficar guardada no coração dela pra sempre, mesmo que ele tenha uma namorada. Ouvindo isso, Eita conclui que Chiwa não pode ser quem está mandando as cartas, já que a conexão deles não precisa ser restaurada. Depois, Chiwa pede um boca a boca pra ele também, e pede que ele fique com ela pra sempre. Ele diz que ela está respirando muito bem e garante que não vai a lugar nenhum. Na manhã seguinte, quando Eita e Chiwa chegam à escola, encontram Masuzu, e ele a cumprimenta. Chiwa fica com ciúme e o acusa de já paquerar de manhãzinha. Masuzu chama Chiwa de destruidora de lares, e a briga se instala. Ignorando o caos, Eita verifica o armário e encontra mais uma carta. Assustado, fecha o armário rapidamente, surpreendendo as duas, que perguntam o que houve. Ele diz que está tudo bem. Mais tarde, quando lê a carta, descobre que é um convite pro telhado. Sobe e encontra uma garota chamada Himeka esperando. De repente, ela confessa os sentimentos dela usando uma dinâmica de jogo, mas Eita diz que eles estão se encontrando pela primeira vez e nunca tiveram nenhuma conexão. Himeka explica que ele está faltando com algumas memórias da vida anterior deles e se apresenta. Quando ela revela os nomes que tinham em suas vidas passadas, Eita entra em colapso. Himeka o abraça com força. Quando Eita consegue se soltar e pergunta como ela sabe o nome do seu alter ego da fantasia, Himeka revela que estava na estação quando ele apanhou feito uma prateleira de Ikea. Enquanto Eita pondera se ela tem a síndrome de Shunibyo, Chiwa e Masuzu chegam e encontram Himeka nos braços dele. Perguntam quem é a nova conquista. Rapidamente, Eita avisa Himeka que ninguém pode saber da vida anterior deles. Quando as garotas se aproximam e perguntam quem é ela, Himeka revela que é a ex de Eita, deixando todo mundo boquiaberto, menos ela mesma. Ao ouvir isso, Masuzu começa a anotar os crimes de Eita. Quando Himeka pergunta quem são as garotas, Chiwa se apresenta como amiga de infância e Masuzu se apresenta como a namorada atual. De repente, Himeka entra em crise, reivindicando que Masuzu é dela para abraçar. Momentos depois, Eita chega ao clube e é recebido com um abraço surpresa de Himeka. Ele pergunta o que ela está fazendo ali e ela diz que está se vinculando com a sucessora. Com raiva, Eita pergunta a Masuzu o que ela está aprontando, e ela diz que está trocando anotações com a ex dele. Então Masuzu narra tudo o que Himeka contou sobre as vidas anteriores e acrescenta que está pensando em convidá-la para entrar no clube. De repente, Chiwa brota do nada dizendo que tem uma objeção, já que Himeka talvez só tenha comido o pirulito de Eita uma vez e não se importa com ser popular. Masuzu aponta que Chiwa também está na mesa que está tentando derrubar. Como entrada no clube, Masuzu apresenta um caderno a Himeka e pede que ela descreva o tipo de donzela que gostaria de se tornar em forma de poema. Chiwa diz que isso é fácil demais e sugere que Himeka tente um ataque de torrada que vai deixá-la popular. Pouco depois, Chiwa encena um cenário em que bate em alguém distraída, estilo shoujo, usando Eita como cobaia. Himeka engasga com um biscoito e desmaia. Imediatamente, monitores aparecem e os flagra no flagrante. Quando Himeka recobra a consciência, pergunta sobre Masuzu e Chiwa a Eita, que diz que foram levadas pelos monitores. Ele aproveita para perguntar por que ela está tão determinada a fazer dele namorado só porque eram amantes numa vida anterior. Himeka narra como entrou na escola esperando que um mundo novo se abrisse para ela. Mas para sua decepção, a vida seguiu igual, chata como sempre, até o grande episódio do espancamento na estação. Quando ela comenta que ele quase foi pro hospital brigando por uma garota, Eita diz que foi só imaturidade.
Confusa, Himeka pergunta o que ele quer dizer, e ele explica que cresceu. Mas Himeka discorda e diz que nada pode cortar a conexão deles com as vidas passadas. Enquanto ela tenta convencê-lo de que ele ainda é o Capitão América preso num corpo de magrelo, Masuzu e Chiwa escutam tudo do lado de fora. Mais tarde, enquanto limpam a piscina como castigo por terem sido pegos pelos monitores, Chiwa pergunta a Masuzu como ela quase afundou numa piscina tão rasa. Masuzu desconversa e diz que prefere explicar como foi o beijo de Eita. Chiwa então pergunta por que Himeka não está ajudando na limpeza, e Masuzu diz que ela ainda não é membro. Eita acrescenta que Himeka está se matando para fazer a tarefa do poema porque quer muito entrar no clube. Nesse momento, o carro de Mana estaciona e chama a atenção de todos. Chiwa comenta que parece caro demais. Mana desce do carro, mas Masuzu não fica feliz de vê-la. Depois das apresentações, Mana comenta que Chiwa é fofa. Impaciente, Masuzu pergunta o que ela está fazendo na escola dela. E Mana explica que veio se desculpar depois de piorar a situação com o pai. Ela então anuncia que o pai está furioso e quer Masuzu de volta para casa imediatamente. Quando o espírito de luta de Masuzu some de vez, Chiwa pergunta quem é a garota. E Eita explica que é a irmã de Masuzu. Eita então pergunta onde fica a casa dela, e ela diz que é na Suécia, e que provavelmente nunca vai voltar ao país. Então Masuzu termina o relacionamento com Eita na hora e diz que o deixa para ficar com a amiga de infância dele. Chiwa, irritada, reivindica que Eita sempre foi dela. Mas quando Masuzu concorda e vai embora, Chiwa corre atrás dela perguntando por que não está lutando. Por coincidência, Himeka aparece na cena com a tarefa pronta e avisa a Eita que terminou. Ele diz que ela não precisava trazer num fim de semana. Ela diz que não aguenta esperar para entrar no clube. De repente, Mana arranca o caderno das mãos de Himeka, e quando Eita tenta recuperar, Mana se esconde atrás do guarda-costas. Curiosa sobre que tipo de clube Masuzu gerencia, Mana abre o caderno e começa a ler em voz alta, fazendo chacota de tudo, enquanto Himeka se agarra a Eita chorando. Comovido, Eita vai tentar recuperar o caderno, mas é tratado como um fã obcecado tentando tirar uma selfie. Para fazer Himeka se sentir melhor, Eita revela que todo mundo tem imaginações constrangedoras, e começa a listar as próprias fantasias. Quando pede que Mana se desculpe com Himeka, Mana diz que ele é um chato. Então Masuzu aparece e manda ela parar, dizendo que nem Eita nem Himeka fizeram nada de errado. Diz a Eita que está sangrando e pede que vá tratar, mas Eita diz que tem um último pedido como namorado dela. Então diz a Himeka que o poema dela é fofo e a ajuda a se levantar, sugerindo que coloque os poemas em palavras já que o caderno sumiu. Quando Mana tenta interromper, Eita a manda calar e chama ela de loira com um miolo de pão. Mana, ofendida, ordena que o guarda-costas conserte ele. Quando o guarda se aproxima, Masuzu se coloca na frente de Eita e manda Mana sumir de onde veio. De repente, os membros do clube perguntam a Masuzu se ela vai simplesmente desistir e ir embora. Então Masuzu decide que não vai a lugar nenhum, surpreendendo Mana, que pergunta se ela vai realmente ir contra o pai. Depois disso, Masuzu força Mana a se desculpar com Himeka e diz que avise ao pai que ela não está voltando para casa. Depois que elas vão embora, Eita sugere voltarem a limpar a piscina, e desaba em seguida. Mais tarde, no clube, Masuzu diz a Eita o quanto é perigoso ir contra a família dela. Mas Eita diz que não se importa com o que a família idiota dela aprontou e acrescenta que não consegue lidar com um término. Surpreendida, Masuzu lembra que ele é só um namorado falso e se apoia no ombro dele. Nesse momento, Chiwa abre a porta do quarto e protesta, enquanto Himeka aparece para entregar sua candidatura ao clube. Masuzu aprova, e Chiwa e Eita a recebem no clube. Algum tempo depois, enquanto planejam uma viagem de verão, uma monitora aparece e anuncia que o clube está encerrado. Mais tarde, Eita acorda no consultório médico com uma vista incrível de enredos bem à sua frente. Ao perceber quem são, ele pula da cama e fica se perguntando o que aconteceu com a roupa dela. Quando ele diz que foi a primeira vez, ela diz que ele deve estar brincando. Himeka o abraça enquanto umas garotas batem na porta do consultório. Eita pergunta se Himeka pode ajudá-lo a fugir, mas ela se envolve num lençol e vai até a porta enquanto Eita tenta detê-la. Ao abrir, Masuzu e Chiwa entram procurando por Eita. Para espanto delas, ele não está em lugar nenhum. Perguntam a Himeka onde ele está, mas ela diz que não sabe. Enquanto isso, Eita escuta tudo atrás de uma cortina, na esperança de permanecer invisível. Quando Masuzu diz que ouviu vozes vindo do consultório antes, Himeka diz que deve ter sido o vento. Ignorando isso, Masuzu caminha em direção à cortina. Bem quando ela estende a mão para puxar, Ai irrompe pela porta repreendendo todo mundo por tratar o consultório como playground. Masuzu diz que ela é terrível, mas Ai retruca, reclamando que elas influenciaram Himeka, que era uma aluna exemplar. Lembra que o clube foi fechado, o que deixa Chiwa furiosa. Chiwa diz que Ai só tem ciúme do clube porque os meninos a tratam como peça de museu e provavelmente vai morrer solteira. Isso atinge Ai, que declara furiosa ter um namorado. Chiwa pergunta se o namorado estuda na escola deles, mas Ai diz que não tem interesse em meninos da mesma idade e se gaba do namorado, que é universitário em Tóquio e filho de família rica. Acrescenta que, embora seja longa distância, eles se mandam mensagem todo dia. Masuzu pede o nome e Ai diz que é Michelle.
Depois disso, as garotas dignam sua derrota. Na saída, Ai pergunta se elas viram Eita. Elas dizem que deve ter saído mais cedo e perguntam o que ela quer dele. Ai, estremecendo, pergunta por que elas acham que ela precisa de algo dele e sai do quarto. Ai tinha fechado o clube como prometido. E de alguma forma, isso deixa Eita animado, menos drama pra lidar, e as aulas de reforço de verão aguardam. Mas no primeiro dia de aula de verão, ele esbarra com Ai, que pergunta por que ele está ali. Ele diz que veio pro reforço. Quando Ai pergunta em qual turma ele está, ela percebe que são a mesma. De repente, ela grita de empolgação, fazendo todo mundo se perguntar se ela precisa de acompanhamento psicológico. Em seguida, ela finge estar irritada por estarem na mesma turma e pergunta por que ele está tentando ser amigo dela, já que são inimigos declarados. Sai de perto para não pegar o vírus do clube. Depois disso, Kaoru aparece e revela que foi colega de Ai no ensino fundamental. Mais tarde, Eita e Chiwa conversam durante o jantar, e ela lamenta ter pulado as aulas de reforço por não conseguir passar mais tempo com Eita todos os dias. Chiwa pergunta se ele quer ir a um festival de fogos de artifício com ela, mas ele diz que não pode, precisa estudar. Naquela noite, Eita recebe uma mensagem de voz de Masuzu, mandando ele encontrá-la num café sozinho se quiser o caderno de volta, e ameaçando viralizá-lo se ele se recusar. Momentos depois, ele chega ao café ofegante, enquanto Masuzu o repreende pela pontualidade. Quando Eita diz que teve que correr o caminho todo, Masuzu o chama de inútil, surpreendendo-o, que pergunta por que ela não o deixa descansar. Ela responde que, já que são só os dois, está livre para ser tóxica à vontade, e o acusa de estar encostando nas bochechas de Ai no reforço. Enquanto ele se pergunta como ela sabe, Masuzu manda ele cavar sujeira sobre Ai. Quando ele pergunta por quê, ela diz que precisa disso para reabrir o clube e manter os monitores sob controle. Depois, ela revela que fez uma investigação e percebeu que nenhum colega de turma de Ai sabe da existência do namorado dela. Masuzu aponta que Ai provavelmente inventou o namorado na hora para salvar as aparências. Então, pede que Eita encontre provas para confirmar isso. No dia seguinte, durante o almoço, Kaoru senta com Eita e comenta que os meninos não param de rodear Ai. Eita se lembra de como ela parece irritada o tempo todo e conclui que ela provavelmente tem alguém. Depois, Kaoru parece iniciar uma campanha publicitária de Ai, perguntando a Eita se acha ela fofa. Mas Eita perde o sinal e pergunta se Kaoru está apaixonado por Ai. Com raiva, Kaoru diz que Ai gosta de alguém e sai correndo do refeitório para arrastar Ai até a mesa. Kaoru tenta fazer Ai cumprimentar Eita, mas ela age estranha. Kaoru revela que eles têm uma história e que Ai se mudou na 5ª série e voltou para a cidade recentemente. Depois disso, Eita pergunta por que Ai está olhando feio para ele, mas ela diz que não tem motivo nenhum. Nesse momento, Kaoru sussurra no ouvido dela dizendo que vai parar de ajudá-la. Então Ai pede desculpas. Kaoru pede que ela entregue o presente e ela desenrola um prato de comida embalada e manda Eita aproveitar. Depois de inspecionar de perto para ver se não tem nada escondido, ele prova e diz que está bom. Ai grita e sai correndo do refeitório, e Eita fica se perguntando se algum parafuso dela está faltando. Quando Kaoru começa a fazer propaganda da amiga esquisita, Eita aponta que ela tem um namorado chamado Michel, surpreendendo Kaoru. Mais tarde, Kaoru e Ai se aproximam de Eita para sugerir que jantem juntos. Enquanto conversam no restaurante, Eita aponta que Ai tem uma coisa com regras, já que vai a todo lugar de uniforme. Kaoru interrompe e manda Ai falar. Quando ela está quase admitindo que Michel não existe, Chiwa aparece e pede que Ai complete a frase. Surpreso, Eita pergunta se ela está espionando, mas Chiwa explica que estava indo com os pais para a churrascaria quando os viu e parou para dizer oi. Quando Chiwa começa a interrogar Ai, Eita diz que Ai não pode mentir sobre ter namorado. Chiwa briga com Eita por tomar o lado da inimiga, mas Eita defende Ai e pergunta se ele está errado. Então ela vai em frente e conta mais mentiras sobre Michel. Nesse momento, Himeka aparece e diz que quer ouvir mais sobre Michel. Ai inventa tão bem que Himeka a declara mestre do amor. Alguns dias depois, Eita e Masuzu se encontram e ela pergunta sobre a investigação. Eita relata que Ai tem namorado sim. Ela se gabou do que usa nos encontros com ele e contou a história do casal. Com ceticismo, Masuzu diz que não é prova válida, mas Eita aponta que ela tem problemas sérios de confiança. Em resposta, Masuzu pede desculpas e diz que depois de tanto tempo vivendo uma mentira, perdeu a capacidade de confiar nas pessoas. Eita discorda, dizendo que ela não estaria no clube com Chiwa e Himeka se realmente não confiasse em ninguém. Quando acrescenta que ela ajuda as pessoas a ficarem populares justamente porque confia nelas e a aconselha a começar a confiar em si mesma, Masuzu o recompensa com um beijo. Surpreso, Eita pergunta para que foi aquilo, e Masuzu diz que é a recompensa por ele ter usado o cérebro pela primeira vez. Alguns dias depois, Eita ainda sente o impacto do beijo no queixo e se lembra da ordem de Masuzu para continuar a investigação. De repente, Kaoru e Ai aparecem e o assustam, perguntando se ele topa tomar uma bebida com eles. Kaoru sugere um lugar novo e diz que Ai toparia ir a qualquer lugar, contanto que seja com Eita. Depois de entrar em pânico e dar uma porrada em Kaoru pelo comentário, Ai deixa bem claro para Eita que está apenas lhe concedendo a presença dela.
Mais tarde, Chiwa pergunta a Eita se ele está espionando para Masuzu, mas ele diz que só está tentando encontrar uma forma de salvar o clube do fechamento. Ao notar que Chiwa ficou em silêncio, ele vai ver o que ela está aprontando e percebe que ela está grudada numa revista de amuletos do amor, consultando o passo a passo para fazer um cara se apaixonar. Quando Eita aponta que é perda de tempo, ela insiste que funciona. Então ele sugere que ela teste, e Chiwa decide começar evitando a comida favorita dela por 5 dias. Momentos depois, Eita serve o jantar e Chiwa entra em êxtase. No dia seguinte, Eita flagra Ai o espionando, e quando sai, encontra Kaoru e Ai lá. Depois de Kaoru cumprimentá-lo, ela pede a Ai que cumprimente ele também, e Ai finge que está vendo Eita pela primeira vez. Momentos depois, Kaoru mostra a Eita um folheto de um festival de fogos de artifício, e Ai comenta que adoraria assistir de um lugar secreto. Ai então pergunta se Eita vai ao evento com Masuzu ou Chiwa, mas ele diz que as duas o convidaram e ele recusou. Ouvindo isso, Ai se ilumina, tanto que Eita se desequilibra e cai da cadeira. Logo em seguida, Ai pergunta com quem Eita vai ver os fogos, checando o próprio reflexo no espelho. Para a surpresa dela, Eita diz que não vai nem aparecer, precisa estudar. Enquanto ela tenta convencê-lo a ir, Eita pergunta se ela vai com o namorado. Ai estranha a pergunta, e quando Eita menciona Michelle, ela de repente declara que eles já têm planos, mas que vai estar livre pro evento. Então Kaoru tira 3 ingressos do bolso e sugere que todos vão ao cinema no dia seguinte, e todos concordam. Depois disso, Eita se reúne com os membros do clube, e Masuzu anuncia que o cinema é a chance perfeita para cavar sujeira sobre Ai. Quando os outros perguntam o que ela quer dizer, Masuzu explica que ele precisa fazer Ai se apaixonar por ele para que possam acusá-la de trair o namorado. Eita então pergunta o que fazem se ela não tiver namorado, e Masuzu revela que, uma vez apaixonada, Ai vira massa nas mãos deles. Eita diz que é impossível fazer Ai cair por ele, enquanto Masuzu demonstra uma decepção profunda. Ela então pega o caderno e começa a ler, e Eita reage como se estivesse sendo exorcizado. Isso o lembra do evento que partiu seu coração e o fez desabafar no diário. Então Masuzu anuncia que Chiwa vai junto na saída, enquanto Himeka ficará de longe tirando fotos comprometedoras de Ai com Eita. Porém, Himeka diz que não consegue trair a mestra do amor assim. No dia seguinte, Eita encontra Kaoru e Ai, que reclamam da sua pontualidade. De repente, Chiwa aparece e tenta mandar Eita pro além com um bastão. Por sorte, Eita desvia enquanto Kaoru pergunta o que ela está fazendo ali. Chiwa finge que não tinha percebido a presença deles e diz que também quer ver o filme. Enquanto isso, Masuzu fala com Chiwa pelo dispositivo de comunicação e manda ela agir normalmente enquanto os observa de perto. Kaoru decide levar Chiwa junto. Enquanto caminham, Chiwa pergunta por que Ai está pareada com Eita. Masuzu diz que tudo está indo conforme o plano. Logo depois, Masuzu lembra Eita da missão, mas ele diz que nem o Tom Cruise conseguiria puxar isso. Ai escuta e pergunta o que ele quer dizer, mas Eita sai pela tangente. Pouco depois, Ai pergunta se ele lembra de alguma coisa do jardim de infância. Eita diz que não tem nada digno de menção. Quando percebe que ela parece magoada, pergunta se está tudo bem, mas ela diz que não é nada. Depois, ela pergunta o que ele acha do look dela. Quando ele elogia, ela vira uma garrafinha de ketchup e está prestes a sair correndo, mas Eita a segura e eles continuam andando normalmente. Enquanto caminham de mãos dadas, Ai pergunta se ele lembra que eles corriam assim quando eram pequenos. Eita a encara numa daquelas cenas dignas de novela das 6. De repente, Chiwa destrói o momento com um balanço de bastão e comenta nas habilidades de esquiva de Eita. Quando Eita diz que ela age estranha quando algo a incomoda, Ai comenta que ele conhece Chiwa bem demais. Eita explica que são amigos de infância, o que surpreende Ai. Masuzu então ordena por rádio que Chiwa pare de interferir na missão. Logo depois, chegam ao cinema. Enquanto estão sentados, Masuzu diz a Eita que ele não tem jogo nenhum e manda ele agir. Isso deixa Ai completamente atordoada. Eita reclama que não é tão fácil quanto parece e desliga a ligação. Nesse momento, o filme começa com uma cena assustadora de zumbi, e Ai imediatamente se agarra a Eita dizendo que não está com medo. Não querendo ficar de fora, Chiwa agarra o outro braço dele e aperta com força enquanto o acusa de trair. Conforme o filme avança, a história começa a espelhar estranhamente o triângulo amoroso maluco de Eita. Quando Ai se levanta para defender seu personagem favorito, Chiwa discorda e torce pelo oposto. Eita fica ali no meio, se perguntando por que elas não conseguem se dar bem. De repente, Ai começa a chorar. Eita percebe e pergunta se está tudo bem, mas ela o ignora. Masuzu então notifica o clube de que a missão falhou. Algum tempo depois, Eita acha um caderno esquecido em sala. Ele pega e, folheando, percebe que a dona está completamente apaixonada por alguém. De repente, Ai volta correndo para a sala. Quando encontra o caderno com Eita, diz que alguém esqueceu e se oferece para devolver. Quando tenta arrancar da mão dele, o caderno cai junto com outros livros da mochila de Eita. Ela rapidamente o pega e sai em disparada. Eita percebe que ela pegou o caderno errado e fica se perguntando o que houve com ela. Quando lê o caderno correto, percebe que está cheio de experiências açucaradas entre a autora e o cara que ela gosta. Enquanto isso, Ai se instala num canto tranquilo,
e ao abrir o caderno, percebe que pegou o errado. Bem quando Eita descobre que o caderno pertence a Ai e conclui que ela é uma fantasiosa igual a ele, ela volta e o encontra lendo. Vendo a expressão assassina no rosto dela, Eita sai em disparada. E ela corre atrás, alegando que é o caderno do irmão. Eita acaba num beco sem saída. Quando Ai pula para tentar arrancar o caderno, Eita abre a porta de um depósito e os dois despencam juntos. Envergonhada, Ai diz que não tem razão de existir, pois é uma perdedora fantasiosa. Enquanto ela espera que ele ria dela, Eita diz que não pode rir das fantasias de ninguém porque ele é igualzinho a ela. Para provar, ele começa a dramatizar as próprias fantasias enquanto ela assiste boquiaberta. Ela começa a gargalhar e aponta que as fantasias dele são tão patéticas quanto ele. Então Ai se apoia nele e agradece por expor as próprias bobagens só para fazê-la sentir melhor. Ela pede que fiquem ali um tempinho e pergunta quanto do caderno ele leu. Eita diz que só os poemas. Ai pede o caderno de volta, mas quando ele entrega, ela reclama que está amassado. Eita pede desculpas e diz que compra um novo. Ai pergunta se é só isso que ele vai fazer, e começa a sorrir de um jeito muito suspeito. Depois da escola, Chiwa diz a Eita que o festival de fogos de artifício está chegando e pede que ele dê uma pausa nos estudos e vá junto com ela e Himeka. Eita diz que não vai, irritando Chiwa. No dia seguinte, quando Eita sai de casa, torce para sobreviver ao dia. Logo encontra Ai toda arrumada no yukata, que comenta que o boné não combina com ele. Nesse momento, Ai segue na direção errada, e Eita pergunta para onde ela vai. Ai diz que achava que ele já sabia. Depois de caminhar um tempo, Ai diz que faz anos que não visita a área, pois foi parando de frequentar com o tempo. Enquanto ela dá um tour pelo lugar, o ambiente começa a parecer familiar para Eita. Ele então acha um caminho estreito e comenta que deveria levar a um cedro. Quando pergunta como Ai sabe sobre isso, o céu estoura em fogos de artifício e ela anuncia que começou. De repente, Eita agarra a mão de Ai e a puxa pelo caminho até a árvore. Enquanto assistem aos fogos juntos, Ai revela que foi o próprio Eita quem descobriu o lugar e contou pra ela quando eram pequenos. Chocado, Eita de repente se lembra de que eram amigos na infância. Ai então explica que contou sobre o passado deles a Kaoru, e Kaoru, a contragosto, concordou em ajudar a juntá-los. Ela também revela que dificultou as coisas com a própria atitude, e aponta que guarda um segredo de Kaoru também. Depois disso, Ai explica que a família se mudou quando ela era pequena, e que ela o reconheceu imediatamente quando voltou para a escola. Mas na época, Chiwa já tinha agarrado o amigo de infância dela. Depois de apontar que a coleção de namoradas de Eita só cresce, Ai tira um papel amassado do bolso e entrega. Eita pergunta o que é aquilo. Ai explica que é uma certidão de casamento que os dois preencheram quando eram crianças, e o lembra de que ele prometeu carimbar um dia. Bem quando Eita tenta negar, ele se recorda do momento e trava, enquanto Ai se aproxima. Ela pede que ele carimbe, mas Eita aponta que ela já tem um namorado. Então Ai confessa imediatamente que a história do namorado foi mentira que ela inventou para não morrer de vergonha de falar a verdade. Eita não acredita que ela o enganou tão bem. Ele diz que ela vai ter que contar para Masuzu e os outros, mas Ai recusa, dizendo que prefere nadar num vulcão. Então se oferece para largar o namorado imaginário se Eita concordar em casar com ela. Eita insiste que não pode perdoar a mentira e a chama de idiota apaixonada antes de sair correndo. Logo depois, Eita tromba com Chiwa e Himeka voltando do festival. Chiwa nota o boné e diz que ele está suspeito. Ela olha ao redor perguntando se Masuzu está escondida em algum canto. Eita diz que só saiu para tomar ar. Enquanto isso, Ai se esconde num arbusto próximo e assiste Chiwa e Himeka arrastarem Eita embora. No dia seguinte, Eita encontra Masuzu no clube toda de yukata. Ela o acusa de ignorá-la para passar o tempo com Ai. Eita tenta negar, mas quando pergunta como ela descobriu, Masuzu diz que ele foi visto com Ai no portão da escola. Ela então exige que ele a beije pelo mesmo tempo que ficou com Ai, como punição. Quando Eita admite que ficou com ela por cerca de 30 minutos, Masuzu reduz a sentença para 3 segundos. Eita lhe dá um beijinho rápido no queixo, mas ela o empurra e diz que ele está perdoado. Pouco depois, Ai entra no clube. Ela anuncia que cancelou a ordem de fechar o clube e que vai entrar como técnica. Chiwa protesta imediatamente, mas Masuzu com calma diz que não tem escolha a não ser aceitar. Sem perder tempo, Ai começa a dar ordens e diz que é graças a ela que o clube ainda existe. Chiwa se levanta e a acusa de ter sido ela a colocar o clube nessa situação em primeiro lugar. Quando a tensão entre as duas começa a esquentar, Himeka tenta acalmar Chiwa. Surpreendentemente, Masuzu comenta que Ai seria uma técnica excelente, já que tem um namorado rico e bonito. Quando Chiwa sugere que ela mostre como se aborda um menino, Ai bate as mãos na mesa e diz que, em vez de abordar, elas precisam fazer o menino abordar. Ouvindo isso, Masuzu sugere que Ai demonstre usando Eita como cobaia. Momentos depois, enquanto Eita faz o papel de quem está pedindo ela em namoro, Ai o rejeita várias vezes até ele desistir. Ela então diz que ele não pode desistir ou vai perder a chance no amor. Quando Eita reclama de tanto tomar fora, Ai diz que ele não pode esperar que ela caia no colo dele. De repente, ele agarra Ai e declara com paixão que ela tem que se apaixonar por ele. Mas Ai diz que ele não pode forçar isso.
Então Eita a puxa mais perto e sussurra umas besteiras românticas no ouvido dela, fazendo-a corar. Enquanto todos esperam o que vem a seguir, Ai vira o jogo de repente e concorda em sair com ele. Mas a performance dos dois deixa o público completamente entediado. Então Ai empurra Eita e diz que já encheu o saco de fingir ser seduzida. Quando Masuzu pergunta se ela realmente não foi seduzida, Ai nega e diz que ele é um peixe pequeno que não consegue fazê-la cair. Masuzu pede que Eita repita, e quando ele agarra Ai de novo, ela de repente o abraça e declara o amor. Porém, Chiwa o separa imediatamente e pergunta a Ai o que ela pensa que está fazendo. Ai pergunta por que precisa de permissão para isso, e Chiwa revela que é amiga de infância de Eita. Então Ai revela que ela era a amiga de infância de Eita primeiro, pois eram colegas nos anos iniciais. Chiwa pergunta a Eita se é verdade e por que ele escondeu isso. Ele diz que tinha esquecido até recentemente. Enquanto Chiwa digere a informação, Masuzu diz que saíram do assunto e aponta que agora tem um clube oficial com a entrada de Ai. Então sugere que discutam a viagem de verão. Depois disso, começam a planejar a viagem. No debate sobre o destino, Himeka diz que nunca foi a uma praia. Então concordam em ir à praia, mas Ai aponta que vão precisar de maiôs. Enquanto as meninas discutem as compras, Chiwa vai ao banheiro e tenta forçar um sorriso. Na saída, tromba com Eita, que a segura e diz que não importa quem o conheceu primeiro. Surpresa, ela pergunta como ele sabe, e Eita diz que passou a maior parte da vida com ela. Com isso, Chiwa se ilumina e pula nele animada. Então pede que ele a acompanhe nas compras de maiô no dia seguinte. Mais tarde, Eita pede a Masuzu que vá junto com Chiwa, e ela prontamente manda ele ir. Eita estranha a facilidade com que ela concordou sem drama, e começa a pensar também nos fogos de artifício. Depois, Masuzu pergunta onde vão fazer as compras. Quando Eita conta, ela diz que é um reduto de apaixonados. Alguns dias depois, Chiwa encontra Eita na estação. Quando ele pergunta por que precisam se encontrar fora, sendo que moram do lado, ela diz que parece um encontro assim, e agarra o braço dele. De repente, Masuzu aparece correndo e pede desculpas pela demora, surpreendendo Eita, que pergunta por que ela apareceu. Ela responde que é a namorada dele. Chiwa brava pergunta o que ela está querendo. Masuzu então finge que Chiwa é pequena demais para ser notada. Quando estão quase trocando socos, Eita lembra que estão em público. Logo depois, as meninas fazem compras de maiô e competem pela atenção de Eita. Quando ele chega no limite, as manda parar, pois estão perturbando os outros clientes. Ele sugere que joguem pedra, papel, tesoura para decidir a ordem. Mas na primeira rodada, Masuzu bate na cabeça de Chiwa, e na segunda, as duas se enfrentam com cabides como armas. Eita decide ver o que cada uma escolheu e sugere que experimentem. Quando entram nos provadores, Himeka puxa Eita para outro provador e coloca os airbags dela nele antes de pedir que segure e avalie o maiô. Depois de uma breve batalha interna, Eita a empurra de volta e diz que não consegue ver o maiô se estiver abraçando a roupa. Quando confere o look dela, a cabeça fica em branco por um instante. Himeka pergunta se ficou estranho. Eita elogia e sai voando. Nesse momento, Ai sai de outro provador e o acusa de estar se encontrando em segredo com as outras meninas. Eita rapidamente se oferece para ajudá-la a escolher um maiô também, e ela o arrasta. Quando Chiwa e Masuzu saem dos provadores, Eita sumiu. Momentos depois, Ai aparece de repente num vestido de noiva e pergunta a Eita como ela está. Chocado, ele pergunta por que ela está experimentando o vestido de noiva em vez de maiô. E ela começa a falar em conhecer os pais dele. Então as outras meninas chegam e Masuzu chama Eita de namorado fracassado. Quando percebem Ai no vestido de noiva, explodem em choque. Depois disso, todos sentam para tomar uma bebida e Eita explica que vai ajudar cada uma a escolher o maiô por 20 minutos. Durante a conversa, Chiwa aponta que Ai tem namorado. Masuzu então entra dizendo que Ai deveria mandar fotos do maiô pro namorado. Ouvindo isso, Ai força um sorriso e entra na brincadeira. Enquanto Eita ajuda as outras a escolher, Ai fica de lado com cara de tédio. Eita percebe o mau humor dela e a culpa por ter inventado um namorado. Quando ela percebe o erro que cometeu, Eita entrega um folheto onde circulou um maiô que acha que ficaria bem nela. Animada, Ai o abraça em agradecimento, mas as outras aparecem e ameaçam contar tudo pro namorado dela. No caminho de volta, tromba com Saeko, que se apresenta como tia de Eita, e pergunta qual das garotas é a namorada dele. Masuzu dá um passo à frente e se apresenta, divertindo Saeko, que diz que não estava se referindo à namorada falsa. Saeko então olha pra Eita e pergunta qual das garotas ele realmente ama. Eita faz jogo duro, diz que realmente está namorando Masuzu e que passam tempo juntos. Saeko então diz que parecem mais colegas de trabalho. Bem quando vai dizer algo importante, ela declara que está com fome e cai nos braços de Eita. Momentos depois, Saeko devora o jantar preparado por Eita enquanto as meninas assistem. Em seguida, esvazia o prato e cai dormindo na mesa do jantar. Eita explica que ela sempre dorme melhor assim. Quando as meninas sugerem ir para outro canto para não acordá-la, Eita diz que ela acorda em minutos. De repente, ele percebe Ai agindo estranha e aponta que o carimbo de casamento que ela está procurando não está no cômodo. Então, Masuzu sugere que comecem a reunião que planejavam fazer em casa, mas Chiwa pergunta o que Saeko quis dizer com relacionamento falso.
Rapidamente, Masuzu entra em modo atuação e diz que se sente mal por ser falsamente acusada por alguém que mal acabou de conhecer. Eita muda de assunto perguntando como vão pagar a viagem. Quando Himeka sugere empregos de meio período, Ai diz que vão precisar de permissão da escola. Eita reclama que não dá pra juntar muito dinheiro assim. Masuzu sugere que ele venda uma das 2 joias da família. De repente, Saeko acorda e intervém dizendo que não precisam se preocupar com dinheiro. Explica que podem ir à praia se vencerem uma competição num evento promocional de um jogo desenvolvido na empresa onde ela trabalha. Quando perguntam o que ela faz, Saeko explica que cria jogos cheios de garotas lindas e garotos legais. Ai imediatamente diz que os jogos devem ter conteúdo adulto, mas Saeko diz que trabalha apenas com jogos para todos os públicos. Chiwa pergunta sobre a competição e Saeko explica que só garotas apaixonadas podem participar. Quando acrescenta que as meninas são qualificadas por serem apaixonadas por Eita, elas explodem. Masuzu então dá um passo à frente e pergunta por que está sendo deixada de fora, já que é a namorada de Eita. Saeko diz que sabe identificar quando alguém está realmente apaixonado. Afinal, seu trabalho é fazer coisas falsas parecerem reais. Quando Masuzu insiste que é a namorada de Eita, Saeko sugere testar o quanto ela o ama usando um aplicativo. Masuzu aceita o desafio, e as outras concordam em participar também. Então, Saeko faz uma pergunta do app para cada uma responder. Depois de processar os resultados, Saeko revela que Ai ganhou, o que a faz entrar em pânico, fingindo que os resultados estão errados. Enquanto ela nega tudo em voz alta, acaba deixando escapar que ama Eita e sai correndo da sala toda envergonhada. Depois disso, Saeko revela que Chiwa ficou em segundo e Himeka em terceiro. Antes de terminar, Masuzu pergunta se está em último, e Saeko explica que a resposta dela foi perfeita demais para um relacionamento de 3 meses. Curiosa, Masuzu pergunta se isso quer dizer que ela não consegue se apaixonar, e Saeko manda ela participar da competição e promete reconhecê-la como namorada de Eita se ela vencer. Quando as outras pedem para entrar também, Saeko anuncia que a vencedora vai poder se casar com Eita. Algum tempo depois, enquanto Eita prepara uma refeição para Saeko, ela aparece e o elogia pelo talento na cozinha. Depois de se perguntar como pais tão inúteis conseguiram ter um filho tão prestativo, Saeko pega uma bebida e pergunta a Eita se ele planeja transformar a vida dele num harém ou num campo de batalha. Eita recusa as 2 opções, mas Saeko ignora e o aconselha a aprender a lutar ou elaborar um bom plano para lidar com a coleção de garotas dele. Eita agradece, mas reafirma que não está montando harém nenhum. Quando Saeko diz que ele deve escolher uma garota e ficar com ela, Eita responde que já tem Masuzu, mas Saeko manda ele ser realista e aponta que Masuzu provavelmente nunca disse como realmente se sente. Enquanto ela pergunta o que ele gosta nela, Eita percebe pelos próprios argumentos que está só atrás da aparência. Nesse momento, recebe uma mensagem de Masuzu pedindo que ele a encontre num encontro no parque. Sai rapidinho para não acabar no hospital. Eita chega ao parque e encontra Masuzu curtindo uma bebida sozinha. Pergunta se a bebida é o jantar dela, mas Masuzu diz que não gosta de comer, e culpa os apaixonados que passam a vida toda saindo para jantar juntos. Eita comenta que bebida no lugar de jantar é péssimo para a saúde, fazendo Masuzu se perguntar por que garotas se interessam por caras tão chatos quanto ele. Depois, Masuzu pergunta sobre Saeko, e Eita a descreve como alguém que vê tudo como um jogo. Masuzu diz que deve estar perdendo o jeito, já que Saeko conseguiu enxergar facilmente que o relacionamento deles é falso. Quando Eita pergunta se ela está chateada, Masuzu explica que sempre foi boa em enganar adultos fingindo ser a garota perfeita, e admite que ficou surpresa quando Saeko não caiu no golpe. Masuzu então nota Eita com expressão triste, e diz que ele não tem nada com que se preocupar se o segredo do relacionamento vier à tona. Eita diz que achava que também era bom em atuar, e acrescenta que ficaria feliz em terminar se ela devolvesse o caderno. Porém, Masuzu recusa, e decide vencer a competição e fazer todo mundo reconhecer que é a verdadeira namorada de Eita. No dia seguinte, enquanto Eita fica com Kaoru e Ai, Kaoru revela que muitos meninos da escola estão com ciúme dele por causa do harém. Eita pergunta se Kaoru também tem ciúme, e ele confirma que sim. Mais tarde, na biblioteca, Ai lembra Kaoru de mandar mensagem durante a viagem, surpreendendo Eita, que pergunta se os dois se comunicam o tempo todo. Kaoru explica que está só fazendo o papel de namorado imaginário de Ai. Naquela noite, Eita recebe uma enxurrada de mensagens de Himeka, perguntando se deve levar coisas totalmente desnecessárias para a viagem. Depois disso, ele sai de casa e ela o chama pela janela. Depois de demonstrar toda a empolgação com a viagem, ela diz que sempre achou que havia algo estranho no relacionamento dele com Masuzu, e que vai vencer a competição e salvá-lo do feitiço de Masuzu. Nesse momento, Chiwa recebe uma ligação de Ai. Então, Himeka diz boa noite e encerra a conversa. Eita reflete que todo mundo parece estar se entendendo, menos Masuzu. No dia da viagem, Eita arruma a mala e encontra Chiwa, e juntos vão para a estação, onde encontram os outros. Então Masuzu aparece sozinha e sugere que partam. Ela agarra Eita e o puxa junto. Mais tarde, quando pegam as passagens, Masuzu percebe que vai sentar do lado de Ai e diz que os deuses estão do lado dela.
No trem, ela sussurra pra Eita, lembrando que precisam dar um show pro público. Os dois então começam a conversar como um casal em lua de mel, enquanto as outras comentam como estão soando falsos e sem graça. Finalmente chegam à praia, e Masuzu anuncia que as atividades do clube começam já. Logo depois, Chiwa leva Himeka numa corridinha, e as duas mergulham na água enquanto Eita assiste da praia. Quando Masuzu diz que não ficam populares fazendo isso, Eita pergunta se ela vai nadar, mas ela ameaça se vingar se ele continuar zoando. Enquanto isso, Ai mostra a Eita uma concha em formato de coração que achou e pergunta se ele quer procurar mais junto. Mas Eita diz que não é tão fofa quanto ela pensa, irritando Ai tanto que ela sai correndo pro mar. Enquanto Eita e Masuzu ficam na sombra da sombrinha se provocando, Eita percebe outros meninos de olho em Masuzu e coloca uma toalha na cabeça dela para marcar território. Sentindo isso, Masuzu pergunta por que ele está agindo como se tivesse sido picado pelo vírus do amor, e Eita diz que ainda estão atuando. Masuzu então aponta que as outras nem estão prestando atenção neles, e Eita diz que estão se divertindo. Depois, quando almoçam juntos, Masuzu pede que Eita prepare a sobremesa e aponta um melão na praia. Eles vendam os olhos de Eita e pedem que ache o melão ouvindo as instruções delas. Eita começa a andar em círculos sem saber em quem confiar. Quando decide confiar em Masuzu, ela o orienta a caminhar na direção dela e mergulhar para pegar o melão. De repente, ele mergulha em cima de Masuzu e agarra as alças dela. Enquanto se pergunta por que estão tão macias, Masuzu o abraça com força e pergunta como estão os melões dela, o que irrita profundamente as outras. Elas decretam que Eita é um sem-vergonha e o fazem ajoelhar na areia. Mais tarde, enquanto cozinham juntos, Eita troca umas lâmpadas queimadas enquanto Ai pergunta a Masuzu se os meninos pararam de tentar a sorte quando ela começou a namorar Eita. Masuzu confirma que sim. Depois, Ai diz que uma vez viu Masuzu rejeitar uma declaração de outro menino e acrescenta que ficaria cansada de ser assediada o tempo todo e poderia acabar namorando qualquer um por tédio. Ai então avisa Masuzu que não vai perdoá-la se ela ficar com Eita só por isso. Depois, Masuzu pergunta até onde deve descascar uma cebola, e Ai entra em pânico ao descobrir que Masuzu destruiu as cebolas. Ela então toma as rédeas dos legumes e manda Masuzu cuidar do arroz, com um aviso: sem sabão. Mais tarde à noite, Eita conversa com Masuzu pela janela para discutir os planos em segredo, e ela sugere que façam algo para provar que o relacionamento deles é real. Ouvindo isso, Eita sugere que troquem presentes, mas Masuzu diz que precisam de algo mais contundente. Ela propõe que Eita a beije na frente das outras garotas. Quando Eita pergunta se ela está falando sério, Masuzu diz que um beijo não deveria importar para pessoas como eles, que não acreditam no amor. Quando Eita se preocupa com o efeito que isso pode ter nas outras, Masuzu diz que ele pode desistir se quiser, e que não vai mais chantageá-lo com o caderno. Depois disso, todos jogam um jogo de cartas juntos, e Eita se lembra do plano de Masuzu. Ela tinha dito que ele deveria anunciar que vai dormir e beijá-la depois que ela desse boa noite. Enquanto tenta manter a cabeça no lugar, Ai pergunta se ele está cansado, mas ele diz que ainda está no jogo. Ele então conclui que vai entrar em guerra com as outras se executar a missão. Depois de pensar bem, anuncia que vai dormir e espera o sinal de Masuzu. Porém, ela hesita. Nesse momento, Chiwa sugere que todos se recolham. Ela vai até a bolsa e entrega presentinhos para Eita e Masuzu. Quando abrem, encontram chaveiros de celular personalizados combinando. Chiwa explica que ele pode tê-los desenhado e que Ai ajudou a encontrar a loja para fazer, enquanto a ideia foi de Chiwa. Quando Chiwa menciona que é para ser uma recordação do clube, Eita pergunta por que ninguém o avisou, e Chiwa explica que ele tem boca mole. Masuzu agradece as meninas pelo presente atencioso e promete guardar com carinho. Mais tarde naquela noite, Eita pede desculpas a Masuzu por não ter seguido em frente com o beijo, mas ela diz que teria detestado ele se ele tivesse feito isso. Depois ela admite que se sente mal porque as outras garotas foram gentis o suficiente para lhe dar um presente mesmo vendo ela como rival. Por causa disso, Masuzu diz que não pode vencer a competição no dia seguinte, e Eita sugere que ela desista. Porém, ela diz que precisa participar e aceitar o julgamento que vier. Então Masuzu abre um armário e tira uma folha com a antiga promessa de Eita de se tornar médico. Ela explica que agora entende como deve ter doído pra Chiwa quando ela o tirou dela. Depois disso, agradece a Eita e diz que ele vai ficar livre do relacionamento falso depois da viagem. Na manhã seguinte, os outros tomam café e ficam se perguntando o que houve com Masuzu, que ainda está dormindo. Momentos depois, as outras vão pro evento enquanto Eita leva comida e bate na porta de Masuzu, mas ela manda ele ir embora. Eita vai dar uma caminhada pelo resort quando de repente é atingido por uma bicicleta, pilotada por Mana. De algum jeito, ele se levanta e percebe que a mão está nos bolinhos de arroz de Mana. Ela se levanta rapidinho e começa a chamá-lo de nomes, mas Eita diz que vai levar tudo como elogio. Quando ela pergunta o que um lixo como ele está fazendo no resort, Eita diz que é uma viagem do clube. Surpresa, Mana pergunta se Masuzu está por aí também. Depois que ele confirma, os dois sentam para conversar sobre ela. Quando Eita aponta que Mana parece preocupada com a irmã, ela nega.
Depois, ela revela que Masuzu era a joia da família, sempre atendendo às expectativas do pai, até que a pressão dele a deixou completamente desgastada. Mana então agradece a Eita por amar a irmã, e logo depois ele corre pro local do evento. Enquanto isso, no evento, a apresentadora chama Chiwa ao palco. Quando ela sobe, se apresenta e fala dos hobbies. A apresentadora pede que ela conte o quanto está apaixonada pelo seu interesse amoroso. Quando Chiwa hesita, a apresentadora pergunta se ele está na plateia, e ela confirma. Então pede que Chiwa descreva o cara, e ela diz que ele é sério demais, passando a vida só estudando e tirando notas altas. Além disso, Chiwa diz que não consegue largá-lo porque são amigos de infância, e o agradece por tudo que já fez por ela. Por fim, declara o amor abertamente para Eita, e a plateia vai abaixo. Eita aplaude lá da plateia depois que Chiwa desce do palco toda animada. A apresentadora chama Himeka, mas ela não aparece. Todo mundo fica se perguntando onde ela foi. Então ela aparece do lado de Eita na plateia e diz que não consegue encarar a multidão. Eita diz que ela consegue sim. Ela é membro do clube e lhe mostra o chaveirinho personalizado. Himeka pergunta como parar de ter medo, e ele diz que afoga os medos no amor. Quando pergunta o que ela mais ama, Himeka diz que é ele. Então ele manda ela declarar o amor por ele 10 vezes. De repente, ela o abraça e fala sobre como a vida mudou depois que o conheceu. Acrescenta que não se importa de ser a segunda opção se não conseguir ser a namorada principal. Eita a abraça de volta, mas o momento tocante é interrompido quando Saeko vira a câmera na direção deles. Enquanto a plateia começa a torcer, Ai aparece na cena e repreende Himeka por se grudar em Eita. Depois disso, Eita ajoelha na praia com a marca da vergonha escrita no rosto. Mas quando Saeko anuncia que Masuzu vai ao palco, ele pula de vez. Masuzu então sobe ao palco e arranca a atenção de todos com a presença que tem. Porém, ela pede desculpas à plateia e anuncia que perdeu o direito de competir porque o namorado dela terminou com ela na noite anterior. Enquanto isso, as outras meninas viram pra Eita e perguntam se é uma pegadinha. Ignorando as perguntas, Eita abre caminho pela multidão. Quando chega perto do palco, manda Masuzu seguir o roteiro. Surpresa, ela pergunta por que ele foi lá. Então Eita declara em voz alta que ainda é namorado dela, com as câmeras focadas nele. Quando sugere que comecem de novo, Masuzu diz que os dois são falsos e incompatíveis. Ela diz que não vai funcionar porque ele já tem garotas de verdade que o amam. E pergunta por que ele ficaria com alguém como ela, já que o relacionamento começou sendo falso. Em resposta, Eita grita que ama Masuzu. Então sobe ao palco, admite que é o único idiota maluco o suficiente para continuar com ela, e pede que seja a namorada de verdade dele. Antes que ela consiga responder, ele a beija na frente de todo mundo. No fim, uma menina aleatória venceu a competição, e Chiwa levou uma menção honrosa. Mais tarde naquele dia, nenhuma das meninas aparece pro jantar. Na manhã seguinte, Eita acorda com Masuzu deitada em cima dele. Chocado, pergunta o que ela está fazendo e ela diz que está considerando acabar com a vida dele. Então pergunta se ele realmente quis dizer o que disse ao confessar o amor no palco. E Eita admite que não chegaria perto dela nem com uma vara de 10 metros se ela não tivesse o chantageado com o caderno. Masuzu então fala sobre como se acha uma pessoa terrível e acrescenta que, apesar de tudo isso, se apaixonou por ele. Depois disso, começa a agir de um jeito adorável que o deixa completamente desconcertado. Nesse momento, Saeko bate na porta para conversar e avisa que as outras garotas provavelmente estão furiosas com ele e em modo de guerra. Preocupada com a segurança dele, Saeko propõe uma opção segura: fazer as outras garotas odiarem ele. Então, Eita vai ao quarto de Himeka e anuncia que recuperou as memórias da vida anterior. Mas Himeka ainda não se recuperou do choque de ver Eita beijar Masuzu. Quando ela pergunta sobre as memórias da vida passada, Eita revela que não é nem de longe o herói que ela imagina que ele seja. Mesmo assim, Himeka pula nele recusando desistir dos sentimentos. Decepcionado, Eita vai ao quarto de Ai e a encontra com uma expressão de demônio possuído. Ela o deixa entrar, e Eita pede para ver a certidão de casamento que fizeram quando eram pequenos. Quando Ai entrega, ele considera rasgá-la, mas se distrai com um ursinho de pelúcia no quarto. Quando Ai pergunta se ele lembra, Eita diz que não, e ela começa a chorar. Porém, quando ela arranca o papel da mão dele, percebe uma mancha de sangue da mão de Eita. Ai então entra em êxtase, afirmando que isso conta como o carimbo que ele prometeu um dia fazer, e sai voando do quarto. Depois, Eita vai ao quarto de Chiwa e a encontra olhando para o oceano. Ele tenta se explicar, mas ela diz que não tem o direito de ficar brava. Então deseja que fosse construída igual a Masuzu, e começa a chorar. Eita se aproxima para consolá-la, mas ela vira e o beija. Depois pergunta se ele achava que ela era pequena demais para alcançá-lo e aponta que cresceu. Quando declara que o ama, Masuzu aparece dizendo que eles parecem estar se divertindo e pergunta se pode entrar. Chiwa enxuga o rosto e manda Masuzu voltar daqui a 9 anos. Depois disso, as meninas se encaram como se estivessem prestes a trocar socos, enquanto Eita se sente completamente frustrado. E por hoje é isso! Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar.
Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.